ouvir a voz do Salvador. Mateus 7, versículos 24 a 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Muito antes de casar, acho que uns 15 anos antes, eu li um livro que o título era Família, Ideia de Deus. Alguns anos depois eu li um outro livro do Jaime Kemp, que o título era Família, a Grande Ideia de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que, especialmente os pastores que estão mais na mídia, têm falado muito sobre ataques que a igreja e que a família têm recebido nesses últimos tempos. Leis que têm surgido, comportamento na sociedade que tem surgido, que ataca a igreja, que ataca a família. E às vezes a gente vive uma luta contra essas organizações, essas leis, essas instituições. Nós já nos armamos, nós já nos preparamos para defender a família, porque ninguém vai atacar a família, ninguém que vem de fora vai atacar a família. E nós começamos a confabular sobre como vamos nos armar, como vamos nos preparar para essa defesa da família. Mas a verdade é que muitas das lutas que nós enfrentamos em famílias, nós enfrentamos com nós mesmos, dentro da família. O marido lutando contra a esposa lutando contra o marido. A Bíblia mesmo diz que nos últimos dias os filhos se levantariam contra os pais e os pais se levantariam contra os filhos. E aí nós precisamos atentar, abrir a nossa mente, o nosso coração, para ver o que nós podemos fazer para termos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família estruturada sobre a rocha, para que na hora da dificuldade, na hora da tempestade, na hora da luta, ela não desabe. Eu nunca ouvi falar de alguém que construiu uma casa pensando na primeira chuva que ela fosse derrubada, pensando que no primeiro vento ela fosse cair. Quando a gente vai construir alguma coisa, quando a gente projeta para edificar uma casa, você quer fazer um negócio que permaneça. Você faz a manutenção para que aquela casa continue em pé, para que continue servindo a sua família, servindo a sua prole, servindo a sua esposa, ou a esposa cuida da casa para que continue servindo o marido. Ninguém faz uma casa para que ela desabe. Não intencionalmente, mas insensatamente nós acabamos cometendo erros. Erro de cálculo. Você coloca uma barra de ferro mais fina numa viga do que deveria, por conta do peso, da sobrecarga, ela não aguenta, cai. Alguém passa num prédio, vê uma rachadura e diz: ah não, esse prédio desse tamanho, uma rachadurazinha dessa aqui, não acontece nada. E a gente de vez em quando vê prédio que cai, pontes que caem, obras maravilhosas que vão abaixo, porque teve falhas. E na família nós também falhamos. Nós falhamos no cuidado com os filhos, nós falhamos no cuidado com o cônjuge, e precisamos atentar para isso. Rever aquilo na qual nós fomos imprudentes e corrigir para que essa estrutura não venha desabar. Aquilo que foi feito de maneira errada, nós precisamos aprender a voltar atrás e refazer para que não venha desabar. A sociedade tem pregado para nós que a família pode ser só um teste. Vamos experimentar.
vou experimentar, se for legal, aí a gente continua. Ou então a gente continua enquanto for legal. A palavra de Deus, ela nos ensina um princípio sobre família, que é um princípio divino, é uma característica divina sobre a fidelidade. Nós precisamos permanecer fiéis a esse compromisso, a essa aliança na família, não só com os filhos, mas com o cônjuge. Nós precisamos nos firmar nisso. E a igreja precisa reafirmar isso a cada dia, porque esse é um valor divino, ele é imutável. Nós precisamos continuar lutando por isso, fortalecendo isso, edificando isso, estruturando as bases para que a nossa família não venha ruir. A nossa família não pode ser como a família dos artistas. Vamos experimentar. Não deu mais certo. Eu já não estava mais sendo feliz, aí a gente resolveu ir cada um para um lado e ser feliz sozinho. Nós precisamos nos estruturar para aguentarmos as dificuldades. Quando eu era jovem, apaixonado pela Lloyd, falava para a mãe dela, a missionária Laura, que eu ia casar com ela. A Lloyd não dava nem bola. Acho que a dona Laura era toda afim de que isso acontecesse, mas a Lloyd não dava nem bola. E eu chegava para ela e falava bem assim: eu vou casar com a sua filha. Ela falava bem assim: então abre bem o olho. Abra bem o olho, porque ela tem muitos defeitos. E você precisa conhecer esses defeitos, saber quais são esses defeitos, agora, antes de casar, para ver se você está realmente disposto a encarar esses defeitos depois do casamento. Depois que você casar, feche bem os olhos, porque aí, meu filho, já era. Já casou, então já foi, agora você já se comprometeu, vai ter que levar o pacote todo. A verdade é que eu tenho bem mais defeitos do que ela, né? Ela que tem que tolerar muito mais. Mas todos nós somos falhos. Todos nós temos as nossas limitações. Todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por tempestades. Nós cantamos sobre isso, né? Quando vier a tempestade, na hora que eu me encarar diante do mar e não souber o que fazer, como é que nós vamos proceder? Na hora daquela rispidez que se tornou algo tão comum dentro de casa, ao ponto da esposa ignorar o que o marido fala e já não querer mais nem conversar sobre as suas ideias, sobre as suas opiniões, porque sabe que vai ser sempre pancada vindo de lá para cá. O que fazer com um marido que toma todas as decisões sozinho e que nunca pede opinião da esposa? Quando a esposa vê, a coisa já aconteceu. Quando a esposa percebe, a dívida já está maior do que se possa resolver. O que fazer quando não se consegue mais olhar nos olhos uns dos outros? Quando não se consegue mais sentar à mesa e desfrutar de uma boa refeição? Quando não se consegue mais ver a possibilidade desse relacionamento ser restaurado, reconstruído? Nós sabemos que uma reforma, quem trabalha aí com construção ou já fez alguma coisa de construção, sabe que reformar às vezes é muito mais difícil do que começar do zero. E às vezes a nossa tendência é deixar para lá, vamos derrubar tudo isso mesmo, vamos tacar a marreta aí, quebrar de uma vez, derrubar e deixar isso para lá, vamos construir outra coisa. Mas para Deus sempre existe a possibilidade de reconstrução. Para Deus sempre existe a possibilidade do recomeço, da restauração. Deus é especialista em restaurar corações quebrados, vidas que estão desfeitas, vidas que estão separadas, estão morando debaixo do mesmo teto, mas é como se fossem inimigos. Não conseguem mais pensar positivamente, não conseguem mais sonhar juntos, não conseguem mais visualizar uma proposta de futuro. Quando eram noivos ou no início do casamento, pensavam: daqui a 10 anos, quando nós tivermos os nossos filhos, nós vamos viajar, nós vamos ter isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos... E hoje já não se pensa mais nada. Hoje já se pensa até: será que estaremos juntos? Será? Nós precisamos restaurar as bases. E aqui, no Sermão do Monte, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida de como cuidar
da nossa família, como cuidar dos nossos filhos, como cuidar do nosso casamento. São muitas lições aqui no Sermão do Monte que são aplicadas para qualquer área da vida, especialmente para essa área da família. Eu queria falar ao seu coração hoje. Você que está com dificuldade de relacionamento com seu pai, você que está precisando perdoar a sua mãe, perdoar alguém da sua família, e está com seu coração pesado há tanto tempo e não sabe o que fazer para restaurar o relacionamento, vamos acompanhar aqui na palavra de Deus alguns princípios para que a gente possa refazer essas estruturas, rever o que precisa ser reconstruído e tratar da nossa vida em Deus. O Sermão do Monte começa ali no capítulo 5, e ele começa com as bem-aventuranças. Ele termina lá no 7, onde a gente leu, mas ele começa aqui com as bem-aventuranças, Jesus falando sobre tantos princípios maravilhosos, né? Humildade, no versículo 3, mansidão, você ter vontade, sede de justiça, misericórdia. Ele começa a falar no versículo 11, ele diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Sabe um princípio maravilhoso para você aplicar na sua casa aqui? É fazer tudo o que você for fazer para Deus. Fazer para Deus é quando você for injuriado por causa de Deus. Assim, cara, eu estou cuidando da minha esposa porque eu quero fazer isso diante de Deus, para glorificar o nome de Deus, para que Deus seja exaltado na minha família, mas ela não reconhece, meu marido não reconhece nada do que faço, nunca recebo um elogio, nunca recebo uma palavra de apoio, nunca recebo uma palavra de carinho. Faça para Deus, faça para Deus. Faça na consciência de que a sua família é de Deus, de que o seu marido é de Deus, de que seus filhos são de Deus, de que seu cônjuge é de Deus, e você está fazendo porque a sua família é de Deus. Então todas as injúrias, toda a falta de reconhecimento, toda a falta de elogio, que você coloque isso diante de Deus e entenda no seu coração assim: Senhor, eu estou me esforçando ao máximo para cuidar da minha família, porque essa família é do Senhor. Então tudo que eu estou fazendo é por causa do Senhor. E aí a Bíblia diz que você é bem-aventurado quando você é ultrajado, quando você é maltratado, quando você não é reconhecido por causa do Senhor. Se a gente cuidar bem dos filhos só porque são filhos, uma hora eles nos decepcionam. Se você cuidar bem do seu cônjuge só porque é o seu cônjuge, uma hora ele vai fazer alguma coisa que te desagrada. Mas se nós fizermos com um olhar de que eu estou fazendo por causa do Senhor, a causa é para que o Senhor seja glorificado na minha família, é para que o Senhor seja glorificado no meu relacionamento, aí muda. Porque é uma estrutura que aponta para a eternidade, aponta para Deus. A finalidade é a glorificação de Deus. E aí fica mais fácil, porque Deus é o mais interessado em que a sua família seja firme, seja sólida. E aí você pode firmar a sua família diante do Senhor. O texto continua e lá no versículo 13 diz assim, que nós precisamos ser sal da terra. No versículo 14 diz que nós precisamos ser luz do mundo. Nós precisamos ser isso dentro de casa também. Uma das características maravilhosas do sal é o sabor, dá sabor. Ser agradável dentro de casa, ser agradável para a família, ser agradável para os filhos, ser agradável para os pais. Tem filho que está trabalhando há tanto tempo, nunca chegou para o pai e para a mãe e falou assim: ó, quero levar vocês para passear, eu quero pagar uma pizza para vocês, vamos pedir uma pizza, vamos sentar aqui, vamos ser agradáveis uns com os outros, vamos dar presente, vamos nos cuidar uns dos outros, vamos levar para brincar, vamos levar para fazer um passeio. Muitas vezes nós não entendemos o tanto que isso é poderoso, o tanto que isso pode frutificar para fortalecer a nossa família. Quanto tempo faz que você não leva a sua família para um momento de lazer? Para um cinema? Para assistir um teatro? Para comer um lanche ali na rua? Um cachorro quente? Um espetinho? Hoje eu saí de casa cedo, e a Lodi teve que acordar de madrugada para cuidar do Caleb, que ele acordou de madrugada. E na hora que eu saí de casa, eu fui chamar ela para se arrumar para vir para a escola dominical.
Ela falou que não vinha não, que ia ficar dormindo. Logo depois ela teve que acordar, né? Que ele acordou. Quando eu cheguei em casa, estavam os dois dentro de uma bacia na varanda tomando banho, com mangueira, feliz da vida. Que bênção você poder curtir seu filho. Sabe, você filho, você também pode curtir seu pai, sua mãe, dar um presente, levar para ser agradável, ser sal dentro da sua casa, ser sal para a sua família, ser luz, projetar alguma coisa para que a sua família possa ser vista como uma família de Deus. O que você pode fazer? O que vinha à sua mente aí que você pode fazer para trazer luz para a sua casa? Talvez você pense assim, mas minha família anda em treva há tanto tempo. O que eu posso fazer? Talvez você seja um instrumento que Deus queira usar como luz para a sua casa. Deixe ser usado como um tempero agradável para dar sabor na sua casa, dar sabor para a sua família, trazer luz para aquelas áreas que vivem em trevas lá na sua casa. O texto continua e vai falando de um monte de coisa, mas eu queria pular lá para o versículo 21, capítulo 5, versículo 21, diz assim: ouviste que foi dito aos antigos. Aqui no Sermão do Monte tem um monte de expressões que Jesus utiliza dessa forma. Vocês ouviram o que foi falado? Vocês sempre foram ensinados dessa forma? Eu, porém, vos digo. Sabe aquela história em casa? Que um olha para o outro e diz assim: não, nos meus pais me ensinaram assim, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Às vezes, para restaurar a nossa família, nós precisamos mudar algumas coisas, precisamos mudar algumas atitudes, alguns comportamentos. E Jesus Cristo fala um monte de mudanças aqui. Olha, vocês ouviram de uma forma, eu porém vos digo, faça diferente. Aí no versículo 22 ele diz, né? O versículo 21 diz: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, já está réu de julgamento. E esse eu porém vos digo se repete em vários versículos. Olha no versículo 28, no versículo 34, lá embaixo no versículo 39, e vai falando, eu porém vos digo, eu porém vos digo. Mas a expressão de Jesus é diferente. A expressão de Jesus é: não seja legalista, não viva apenas debaixo da lei. A lei diz que eu posso isso e que eu tenho direito daquilo, e que o meu dever é esse. Jesus diz: vai além da lei, vai a segunda milha, faça além daquilo que é seu dever, vai além daquilo que é sua responsabilidade. Filho, teu pai pediu para você lavar o carro, aproveita e lava a varanda, vai pelo menos um pedaço do asfalto lá, faz alguma coisa a mais, sabe, eu vou fazer a mais, eu vou fazer além. É isso que diz aí no versículo 40. E ao que quer demandar contigo, tira-lhe a túnica, e tirar-lhe a túnica, deixe-lhe também a capa. O cara quer tirar o seu sobretudo, tira o sobretudo, dá a camisa, dá a gravata, sabe? Faz alguma coisa que vá além da sua obrigação, faça alguma coisa que vá além da sua responsabilidade. Nós precisamos ter essa disposição de ir além, de fazer mais para cuidar da nossa família. Tem filhos que estão se perdendo. Eu não sei quantos de vocês acompanharam quantas pessoas se suicidaram aqui em Porto Velho nesses últimos dias. Pessoas que estão desesperançosas da vida, que não vê mais solução para a vida, que olha para um lado, olha para o outro e já não vê mais resposta. Essas pessoas precisam entender quem é Cristo, e elas vão entender à medida que nós nos amarmos uns aos outros, porque a palavra de Deus diz isso, que conhecerão que somos verdadeiramente discípulos de Cristo se tivermos amor uns pelos outros. E o amor vai além da obrigação. O amor vai além daquela responsabilidade fechada, quadradinha. Ele anda a segunda milha, ele paga além daquilo que seria o obrigatório. Faça isso, querido. Invista no seu filho além daquilo que você pensa como obrigação. Invista no seu cônjuge, continue investindo, não desista. Já pensou se Deus resolvesse desistir de você quando você falhou?
já tinha desistido de ti faz tempo, mas Ele continua investindo, Ele continua amando, Ele continua te chamando, Ele continua te atraindo. É isso que nós precisamos restaurar no nosso coração, para que a nossa família seja restaurada. O nosso coração precisa ser restaurado primeiro, para que depois a nossa família seja restaurada. O texto continua no versículo 44, de novo, eu vos digo, e aí entra no capítulo 6 e diz assim: guardai-vos, versículo 1, guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvisto. Lá no início eu falei isso, que nós precisamos fazer além, e nós não precisamos fazer apenas para ser visto, mas nós precisamos fazer com a finalidade de que Deus seja glorificado. E aqui, de novo, tem esse princípio. Nós precisamos olhar para a nossa vida de tal forma que o que nós viermos a fazer, seja na presença de alguém da nossa família, se a esposa estiver presente, se o marido estiver presente, se os filhos estiverem presentes ou não, eu vou fazer o melhor, porque eu não estou fazendo para ser visto, eu estou fazendo para que Deus seja glorificado. Por isso eu vou fazer o melhor, por isso você deve fazer o melhor, porque você está fazendo para ser visto, não, você está fazendo para a glória de Deus. De novo, mas ninguém me elogia, ninguém reconhece, ninguém faz nada. É dureza, é difícil, eu sei que é difícil, Jesus também sabe. Mas se nosso coração estiver ligado, conectado, aliançado com o coração de Cristo, aí fica mais fácil, porque nós vamos fazer para Ele. E fazendo para Ele, o nosso propósito, a nossa finalidade é mais sólida. E aí o nosso coração vai estar mais sólido, e para cuidar da nossa família fica mais fácil. Ele continua nesse princípio, no versículo 2 diz que quando você der esmola, não saiba a sua mão direita o que a sua mão esquerda fez. No versículo 5, quando você orar, a sua esposa não precisa saber o tanto de tempo que você ora, seu pai não precisa saber o tanto de Bíblia que você tem lido, mas é importante saber o seu coração estar afinado diante de Deus, e que você tem pago um preço para cuidar da sua família. Eu nem vou falar sobre a oração que Jesus ensina aqui a partir do versículo 9, que é tanta coisa rica, tanto princípio que a gente pode aplicar na nossa família, que eu queria te desafiar essa semana, parar e ler esse texto e pensar nos princípios que você pode tirar para a sua família a partir desse texto. Vamos pular lá para o versículo de número 25, capítulo 6, versículo de número 25, mais um princípio aí para você aplicar na restauração da sua família, ou no fortalecimento das bases da sua família. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Jesus está ensinando assim: confia em mim, faça a sua parte, deixa que a parte mais difícil é comigo, só confie em mim e faça aquilo que está ao seu alcance. O resto eu faço. Talvez você pense assim: mas eu tenho feito de tudo para salvar minha família, eu tenho me esforçado ao máximo. Deixa Deus fazer o resto. Aquilo que é impossível é com Deus, você faz o que é possível. Aquilo que é possível para você, você faça. O impossível, Deus vai fazer no tempo certo, na hora certa e do jeito dele. Mas nós precisamos ter essa convicção no nosso coração de que eu estou disposto a fazer a minha parte, e deixa Deus fazer a parte dele. Amém? Continua, e eu vou pular lá para o versículo de número 33, que está ligado a esse versículo de número 25. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é um princípio, querido, que nós precisamos fortalecer na nossa família. Eu acho maravilhoso quando eu paro para lembrar esses quase 10 anos que estou aqui na igreja, e pensar quantas reuniões nós tivemos tão abençoadoras na casa do Marcão, que é uma casa que ele pensou e estruturou para poder receber pessoas. Que maravilha poder chegar lá na casa do Viana e ter uma varanda ampla, e ver ele construindo agora atrás mais uma varanda para poder receber pessoas, poder receber célula, poder receber o King's Kids, poder receber hóspedes, gente que vem morar com ele, como o Claudinho morou durante um tempo.
Que maravilha é poder ver pessoas fazendo reforma e transformações na sua casa, para que a sua casa seja um local de bênção para outras pessoas, porque quer que o reino de Deus seja vivenciado dentro da sua família, porque quer que os irmãos se reúnam ali na sua casa, como diz lá o texto em Atos, que os irmãos se reuniam de casa em casa, comiam pão. Que bacana é quando a gente vê um irmão que fala assim: eu vou fazer uma comida especial para receber a célula lá na minha casa, ou para receber alguns irmãos da célula na minha casa. Esse cuidado, porque quer vivenciar o reino de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família. Buscar o reino de Deus dentro de casa. Fazer devocional com a família. Comprar algum livro e ler os dois juntos, o cônjuge. Que maravilhoso você poder trazer nessa expectativa: eu quero trazer o reino de Deus para a minha casa, eu quero que venha o reino de Deus sobre a minha família, sobre a minha vida. Isso é restaurador, queridos. Isso faz com que a sua família se solidifique de uma forma tremenda. Mas nós precisamos pagar esse preço de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Essa semana eu me senti realmente assim, presenteado por uma atitude da célula da Marcela e do Diego com os alemães que estão por aí. Eles convidaram os alemães para ir para a célula, e se não bastasse ir para a célula, convidaram para dormir lá na casa e passar o final de semana com eles. Olha que bênção. Como é que é? O pastor está pedindo para explicar, né? Tem um grupo de alemães que estão lá junto com o Bernardo, né? Passando um tempo de missões, dedicando-se a missões. E aí eles convidaram esse grupo para passar o final de semana com eles. E o grupo feliz da vida porque estava vivenciando. Aí, se não bastasse isso, a reunião de célula deles, eles modificaram todinha e fizeram em inglês, para que os alemães pudessem participar dessa célula. Olha que maravilha. Eu quero viver o reino de Deus. Eu quero que o reino de Deus seja vivenciado na minha casa, na minha família, no meu relacionamento com os filhos. Será que a gente tem investido nessa estruturação do reino de Deus na nossa casa? Será quanto de tempo, quanto de investimento financeiro, quanto de misericórdia tem fluído do seu coração para que o reino de Deus venha sobre o seu lar, sobre a sua casa, para que essas rachaduras sejam refeitas, para que aquela parede que caiu, para que aquela estrutura da sua família que está arruinada seja reconstruída com a unção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós precisamos dispor o nosso coração para sermos usados como instrumento de Deus, como sal e luz, como ferramenta divina dentro da nossa casa. Receber do Senhor essa unção de restauração sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Nós precisamos lutar contra as leis que vêm de fora. Nós precisamos nos fortalecer biblicamente para entender o que é e o que não é da família no princípio divino, de acordo com esses princípios agora que o mundo está pregando. Mas acima disso, nós precisamos começar a nos estruturar para não ficarmos nos degladiando dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa. Às vezes a gente fala de um deputado, de um senador, de uma lei X, tal, mas a nossa ação é tão destrutiva quanto dentro da nossa casa. E aí nós precisamos ser restauradores de brecha. Será que você consegue colocar no seu coração essa disposição para ser isso? E eu queria terminar no versículo de número 12 do capítulo 7. Diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Você quer que o seu marido seja mais carinhoso com você? Seja mais carinhoso com ele. Você quer que o seu filho te respeite mais? Respeite mais ele também. Você quer que o seu filho invista mais nas coisas do reino de Deus? Invista você também. Você quer ver a sua família tendo conhecimento da palavra de Deus? Busque o conhecimento da palavra de Deus você também. Eu vejo, de vez em quando, trabalho muito com os adolescentes aqui na igreja, eu vejo muito adolescentes reclamando dos pais que não leem a Bíblia.
Mas você que é adolescente, tem lido a Bíblia? Você que é pai, que quer que o seu filho seja um crente, valoroso, firme, que não fique se desviando, experimentando as coisas do mundo, você tem se fortalecido nas coisas do Senhor? Tudo que você quer que façam para você, faça você para os outros. É um princípio maravilhoso da Bíblia. Queridos, vai vir a chuva. Os rios, eles vão transbordar. Às vezes literalmente. Vão soprar os ventos. E às vezes eles darão com ímpeto contra a nossa casa. Se nós estivermos nos fortalecendo uns aos outros, vai ser mais fácil de resistir. A palavra de Deus diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. Mas se você pegar um barbante que está ali enlaçado em 3 e desfiar para quebrar cada fio, é mais fácil. Quando você está junto com seu marido, quando você está junto com seus filhos, quando você tem uma aliança um com o outro, um compromisso, e esse compromisso ainda está aliançado em trazer o reino de Deus, para que vocês vivenciem isso em cada ação, em cada passo, em cada direção, em cada escolha, é muito mais difícil desses ventos te derrubarem, porque você está fortalecendo a sua casa sobre a rocha. Ninguém constrói um lar para ser derrubado. Você não está construindo a sua família para ser levada por qualquer vento ou por qualquer cheia, qualquer terremoto. Talvez você pense assim, mas você não sabe, pastor, o terremoto que acontece lá em casa. Você não sabe a luta, os incêndios que acontecem lá em casa, a tempestade. 1º de novembro de 1755, aconteceu um terremoto em Lisboa, destruiu cerca de 87% da cidade. O maremoto atingiu a costa de Portugal, da Espanha, e causou um reboliço naquela área ali dos Estados Unidos, e chegou a atingir até o Brasil. Ninguém sabe ao certo qual foi a dimensão desse terremoto, mas os especialistas dizem que ele passou de 9. Às vezes nós estamos com um terremoto dentro da nossa casa, que aconteceu faz tanto tempo, e ele continua reverberando. O terremoto aconteceu em 1755, mas você lembra dele toda hora. Toda hora você está falando do terremoto. Mas teve um terremoto que destruiu tudo. Já foi tudo reconstruído. Meu irmão morou em Portugal. Eles dizem que o português, qualquer coisa que você vai falar, mas aconteceu o terremoto, porque se não tivesse acontecido, os portugueses hoje teriam dominado o mundo. Porque nós fomos destruídos na época que estávamos na maior expansão. Se não fosse isso, hoje nós seríamos muito fortes. Talvez você está olhando para trás, querido, e pensando assim, mas aconteceu a cheia, mas aconteceu a tempestade, minha casa é uma turbulência. Mas aconteceu há tanto tempo, já deu tempo de restaurar. Será que você investiu o suficiente para essa restauração? Porque eu vou te falar uma coisa, o investimento de Deus é 100% e o tempo todo. Deus não desiste de investir em você e na sua família. Você pode desistir, o seu cônjuge pode desistir, talvez o seu filho já desistiu da sua família, mas Deus, Ele não desiste. Deus continua investindo em você. E aí é importante que você entenda isso e que você invista aquilo que você pode investir, para que as suas paredes sejam fortalecidas, para que as suas colunas sejam fortificadas, e que nada venha derrubar a sua casa, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus fortaleça a sua vida, que Deus fortaleça o seu coração, que venham as leis contra a família, que continue vindo de lá de fora, do meio dos artistas, esse negócio de que família é só um passatempo, é só
uma diversão. Mas para nós, família é uma aliança, é um compromisso, é uma ideia de Deus, é uma grande ideia de Deus. Que você implante isso no seu coração para viver isso, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém?